A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o Evangelho de João, terminamos o livro de Josué e vamos começar agora o livro de Juízes. Juízes capítulo 2, versículo 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concertos com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos seus roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe o tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, e hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram.
para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Esse é o capítulo 2 do livro de Juízes. Que tristeza, não é verdade, meus irmãos? O povo de Israel, conhecendo o Deus verdadeiro, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor que dava ordens ao mar, ao rio Jordão, o Senhor que mandava alimento do céu todos os dias para o povo de Israel, que dava água da rocha. Quantas maravilhas insondáveis o Senhor fez por meio do povo de Israel. Que tristeza o povo ter entrado na terra prometida por meio de Josué, e as nações ficaram sem ser expulsas totalmente, e tudo que Deus advertiu para Israel, Deus trouxe de julgamento, aconteceu com eles, porque essas nações que não foram expulsas da terra de Israel se tornaram laços para o povo judeu, porque o povo judeu se casou com essas nações, deram seus filhos e receberam suas filhas, e eles abandonaram o Senhor e foram adorar os deuses daquelas nações, as imagens de escultura. E isso acendeu a ira do Senhor, e o Senhor os entregou à própria sorte. Então o livro de Juízes, ele é um período mais ou menos de 450 anos. Depois que Josué morreu e o povo se afastava do Senhor, Deus os oprimia por meio daquelas nações que não foram totalmente expulsas da terra prometida. Aí o povo clamava, gemia, e Deus enviava um juiz que libertava o povo daquela opressão, matava aqueles inimigos. Aí havia paz na terra, sossego por um período de tempo. Mas depois da morte daquele juiz, o povo novamente se corrompia, novamente vinha uma opressão, novamente vinha um outro juiz, vinha uma outra libertação, e assim sucedeu, até que um dia o povo de Israel pediu um homem como rei sobre eles. Aí vai começar um outro período na palavra. 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel. Aí trocaram realmente o Senhor Deus por um homem. O Senhor era o rei deles, espírito, mas eles queriam um homem como rei. Mas nós vamos ver agora o livro de Juízes, e aqui está o começo de Juízes, a morte de Josué e o povo se afastando de Deus. E é interessante, né, que Caleb tomou o seu monte, Hebrom, e depois tinha uma parte da terra que ele disse que quem tomasse lhe daria a filha. E o irmão mais jovem de Caleb, Otoniel, tomou aquele lugar, expulsou ali os habitantes e tomou a filha de Caleb como esposa. E esse, porque era cheio do Espírito e confiava em Deus e não temia os inimigos, Otoniel, ele se tornou o primeiro juiz em Israel depois da morte de Josué. Ele perseverou em seguir o Senhor depois da morte de Josué e libertou o povo da opressão dos inimigos. Nós vamos ler. E depois vem Eude, Sanzai, Débora e Baraque, e aí nós vamos caminhando. Você precisa ler o livro de Juízes. Se você ver o livro de Juízes, você lê-lo, você vai ver o que acontece com as pessoas que abandonam o Senhor e vão após ídolos, imagens de esculturas, e se curvam diante deles como Deus, prestando reverência àquilo que não é Deus. E você também verá aqueles libertadores que o Senhor envia para te libertar dessa escravidão. E que tal nós sermos um desses libertadores? Que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia de nós e fazermos de nós hoje um desses juízes, um daqueles que vão libertar o povo da escravidão religiosa que nós vivemos atualmente. Porque hoje o Senhor está edificando a igreja, o corpo de Cristo na face da terra, em todo o globo.
Então o Senhor hoje precisa de muitos juízes que falem por Ele a verdade ao povo, que mostre para o povo que nós não podemos seguir o caminho da idolatria, não podemos seguir o caminho de invocar espíritos que não é o do Senhor dos Exércitos. O Senhor hoje Ele está falando conosco, Ele está mostrando pela palavra o seu caminho, o caminho da bênção. E desde Gênesis até agora, qual é o ponto que o Senhor toca? Não trocar o Senhor por ídolos, por imagens. Não ter outro Deus além dele. Não ter um outro Espírito além do Espírito de Deus. É uma escolha pessoal. Se você tomar essa escolha, você se tornará um juiz nos nossos dias. Se você não tomar essa escolha e seguir, você vai perecer junto com aqueles que serão julgados por Deus na sua vinda. Que o Senhor tenha grande misericórdia de nós. Quero encorajar você a ler a Bíblia. Leia o livro de Juízes. Olha o que aconteceu com o povo de Israel depois da morte de Josué. Olha as libertações que o Senhor enviou. Ainda assim o Senhor tendo misericórdia do povo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos piores, Senhor, que os nossos antepassados. Nós somos, Senhor, muito piores daqueles que não confiaram em Ti e foram exterminados por Ti. Senhor, por isso nós Te pedimos nessa manhã para o Senhor nos dar um coração novo. Troca, Senhor, o nosso coração de idolatria, nosso coração de fornicação, nosso coração de invocar outros espíritos que não sejam o Senhor, por um coração absoluto por Ti. Haja o que houver, Senhor. Nos ensina a sempre Te invocar como único Espírito excelente para dentro de nós. Nos ensina, Senhor, a tê-lo como único Deus. Senhor, por isso aumenta a nossa fé. Senhor, coloca, Senhor, a fé dentro de nós, a fé é o próprio Senhor. Gere, Senhor, a verdadeira fé. Ó Senhor, limpa o nosso coração. Senhor, nos guarda de todo tipo de idolatria, de nos encurvarmos diante de qualquer coisa que não seja o próprio Senhor. Ó Senhor, nos dá um dia na Tua presença. Nos ensina, Senhor, as lições que precisamos aprender por meio do livro de Juízes. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor hoje possa estar enviando um juiz para libertar você do cativeiro. Não importa quão fortes sejam os inimigos. Com Débora e Baraque, o camarada lá tinha 900 carros de ferro. E ele desceu com essa tropa, com esse exército de cavalos e carros de ferro, para oprimir, porque ele já vinha oprimindo há muitos anos o povo de Israel. Leia ali Débora e Baraque. Num só dia o Senhor entregou todo o exército, não escapou nenhum. 10.000 homens de Israel acabaram com aquele exército. Sísera, seu rei, morreu pela mão de uma mulher, Jael, que cravou na fronte dele uma estaca, libertando assim o povo de Israel da opressão de Sísera e do seu exército poderoso, 900 carros de ferro. O que foi os carros de ferro diante de Deus, diante do seu espírito? Sansão também foi um juiz. Enquanto ele foi fiel ao Senhor, um pedaço de osso de um queixo de um jumento, ele fez montões e montões de soldados filisteus, homens fortes e poderosos, destros na guerra. 1.000 homens caíram num só dia, por meio de um homem, Sansão, porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Sansão não era forte porque ele fazia academia. Sansão era forte porque o Espírito de Deus vinha sobre ele.
e se manifestava com poder, com força. É esse espírito que quer entrar dentro de você. O espírito que é capaz de quebrar todos os seus agrilhões e quebrar dentro de você todos os seus inimigos. Porque os piores inimigos que nós temos está dentro de nós, na nossa mente, na nossa consciência. Porque a nossa consciência nos acusa quando nós fizemos coisas erradas no presente e no passado. E cabe a nós irmos diante do Senhor para nos arrependermos, nos limparmos e nos lavarmos no sangue poderoso de Cristo. Aí esse espírito que vinha sobre Otoniel, que libertou o povo como primeiro juiz, o espírito que veio sobre Eude, que falou como é que para ele libertar o povo, o espírito que veio sobre Débora, profetisa, que encorajou Baraque a levantar o exército e lutar contra Sísera, é o mesmo espírito que está hoje aqui no nosso meio. Esse espírito é o próprio Deus, que se fez carne, Jesus, que morreu e ressuscitou e está aqui, é o mesmo espírito disponível. Aqui no livro de Juízes nós vamos ver, todas as vezes que o povo clamava, esse espírito vinha socorrê-los. E hoje, como é? Basta você ir a Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou. Eu sou. Para Abraão ele disse: eu sou o que sou. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então, se você sente que você está morrendo, vá a Ele, Ele é a vida. Não vá ao homem. Não vá àqueles que é anunciado na rua, está aí o homem de Deus. O homem de Deus não precisa de propaganda. Vá a Deus, o Espírito, e fala: Senhor, eu estou morrendo. Tu és aquele que libertou o povo de Israel por meio dos juízes. Venha ser o juiz e me liberte da morte. Ele vai vir socorrer, você vai conhecer Ele. Aí você vai conhecer o Deus que veio sobre Sansão, que veio sobre Débora, que veio sobre Eude, que veio sobre mim, que veio sobre você. Ele está disponível. A hora do dia de Deus chegou, Ele voltará. O juízo de Deus chegou. Toda a terra será julgada pelo Senhor. Você quer experimentar o juízo de Deus? O juízo de Deus sobre a terra se chama a grande tribulação, qual nunca houve e nunca mais haverá. Você já pensou nisso? Uma tribulação qual nunca houve? Todas as calamidades dos nossos dias não se comparam à grande tribulação, porque o Senhor disse que a tribulação que virá, qual nunca houve, nunca mais haverá. Ela será tamanha que muitos vão morrer só de ver os espantos sobrenaturais que acontecerão. Os juízes de hoje, que forem fiéis ao Senhor, que estiverem libertando o povo dele da escravidão, não importa o tipo de inimigo, serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. Serão os 144 mil primícias, serão o filho varão do Apocalipse 12, terão direitos à ressurreição superior do livro de Hebreus. Que tal nós sermos esse grupo de juízes que leem a palavra e mostram o caminho para o povo e nós mesmos seguirmos esse caminho? Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a seguir o seu caminho. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus.